Primeiramente, vamos agradecer a todos, né, pela presença, essa oportunidade de estar. É um grande prazer para mim poder estar apresentando aqui esse tema, e também vai ser na semana que vem, a gente vai falar também sobre bloco, né? Agradecer o convite em nome da Embrapa Soja, já que o Osmar não pôde falar, então vamos agradecer aí em nome da chefia a parceria aí que tem ajudado tanto a desenvolver essas tecnologias que a gente vai estar discutindo aqui hoje, tá? Qualquer coisa, quando estiver faltando uns 10 minutos, por favor, me avisa aí, porque às vezes eu posso extrapolar o tempo aqui. A ideia hoje, pessoal, é a gente falar sobre, não só sobre a tecnologia Shield, mas sobre manejo da ferrugem, né? E de um jeito meio diferente. O pessoal da fitopatologia provavelmente seriam os melhores pesquisadores aqui para estar falando de manejo de ferrugem, né? Mas a gente tenta abordar esse assunto sob o ponto de vista dando exemplos, né, sobre o que acontece com as diferentes cultivares, dependendo da característica da cultivar. Então, eu espero passar para vocês essa experiência que a gente tem desenvolvido aí ao longo desses anos. A gente não é dono da verdade, então vai ser muito importante também na parte das perguntas, né, a opinião de vocês sobre o caminho que a gente está dando aqui para essa questão do manejo. Tá? A ferrugem asiática não precisa nem falar, né? Vocês sabem o quão importante ela é na agricultura brasileira. Vai aparecer uma tabelinha aqui na apresentação, desculpa. Ela é extremamente importante aqui para a agricultura brasileira pela questão da agressividade da doença. A gente pode ver aqui nessa foto como a cultura aqui ainda em fase de enchimento de grão praticamente perdeu as folhas, né? E aqui nesse slide histórico aqui, onde o Tadashi usava esse slide aqui para mostrar uma área que havia sido tratada com fungicida em relação a uma que não havia sido tratada. Isso aqui na Bahia, lá nos idos de 2004, né? Lá no início da ferrugem, onde quando os agricultores ainda não estavam tão acostumados ainda com o manejo da cultura. Está aparecendo umas tabelinhas aqui, pessoal. Deixa eu tirar aqui para não me atrapalhar aqui na apresentação. Também é importante, a ferrugem tem a sua importância pela facilidade que tem de dispersão, né, pelo vento, e o custo de ferrugem, né? O consórcio anti-ferrugem fez um levantamento nesse período de 2001, 2002 até a safra 16-17, onde a ferrugem acumulou prejuízos de mais de 10 bilhões de dólares. Então, vocês fazem as contas aí pelo valor do dólar hoje, né? Quanto que isso representa para o Brasil. Daí dá um custo médio de 2,8 bilhões de dólares por safra. Isso aqui incluindo não só perdas, né, como essa que ocorreu aqui na Bahia, mas também a questão do custo do controle químico, né, o uso dos fungicidas, aí, mais aplicação e tudo mais. E, finalmente, a ferrugem também é importante por essa questão da variabilidade genética. Então, essa variabilidade faz com que algumas ferramentas importantes para o controle da doença, elas acabam perdendo um pouco a eficiência ao longo dos anos, seja o controle químico, várias moléculas fungicidas que a gente vai ver aí que estão perdendo eficiência, o próprio controle genético com esses genes maiores que podem ter a sua resistência quebrada ao longo do tempo. Então, essa variabilidade genética, ela vai ter um impacto muito grande e para ela ter menos impacto, na realidade, é importante que se faça um manejo adequado para não deixar a ferrugem produzir uma grande quantidade, milhares e milhões de esporos ao longo do ciclo e passar por essa pressão de seleção, seja por fungicida, seja por genes de resistência, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Ok? Ok, agora caminhou. Se a gente observar as estratégias adotadas no consórcio anti-ferrugem,
Aqui embaixo, pessoal, nesse slide, eu deixei um site aqui que tem um documento que faz vários comentários sobre as diferentes estratégias que a gente vai falar aqui. É uma leitura interessante, ou no próprio site do Consórcio Antiferrugem, vocês podem achar esse documento lá. Então, a gente vai iniciar aqui falando um pouquinho da questão do vazio sanitário e essa questão da calendarização das datas de semeadura, que é feita em alguns estados, né? Então, primeiramente, o vazio sanitário, é importante a gente colocar aqui que talvez seja a principal ferramenta hoje para ser utilizada. Isso aqui trouxe um grande ganho para a questão de manejo da ferrugem aqui no Brasil. Então, aí vocês têm aí uma tabela. O que é o vazio, né? É um período varia de 60 até 90 dias, onde você deixa livre do hospedeiro principal da ferrugem, que é a soja. Aqui nos diferentes estados, vocês podem ver aí onde estão os diferentes vazios sanitários. O estado do Pará, por exemplo, tem 3 diferentes períodos de vazio. E no Paraná, aqui, por exemplo, o vazio começa no dia 10 de junho, vai até 10 de setembro. Então, em teoria, como equivale à plântula, né, a partir do dia 5 de setembro, o agricultor já poderia estar plantando aqui no estado do Paraná. Em função disso, existem muitos agricultores que ficam ansiosos, né, em plantar logo das primeiras datas. Então, às vezes, tem um ambiente ainda propício, ou com chuva, ou com umidade do solo e chuvas previstas, né, e bem distribuídas para você poder fazer esse plantio com mais segurança. E essa ansiedade a gente viu aí na última safra vários casos aí de plantios que acabaram sendo perdidos, e isso daí é muito ruim porque você ao mesmo tempo quebra o vazio sanitário, né? Seria melhor que todo mundo atrasasse e plantasse ao mesmo tempo, que alguns se arriscarem numa situação mais insegura, e acaba não dando certo, e aí você quebrou o vazio sanitário, já tem plantas de soja ali, o melhor hospedeiro da ferrugem, né? E depois os plantios que vêm posteriormente, numa situação melhor, um ambiente melhor, acabam sendo prejudicados. Aqui só chamando a atenção que o Paraguai também adotou, né, o vazio sanitário, e isso daí é muito bom aqui para a gente, apesar deles iniciarem os plantios ali antes da gente aqui, mas acaba interferindo também na questão do manejo da ferrugem aqui no estado do Paraná. Como eu falei para vocês, alguns estados também adotaram a calendarização, né? Não só com a definição do início da semeadura até o final da semeadura, do período de semeadura, e também alguns com a data de colheita, né? No caso do Paraná, havia sido definido isso daqui, mas voltou atrás, né? O Paraná retirou essa regra, mas manteve a regra de colheita, que precisa estar finalizada até 15 de maio, né? Então um pouquinho antes ali do início do vazio sanitário. Na realidade, com essa definição aqui da data de colheita, você deixa um pouco mais em aberto aqui essa questão das semeaduras, né? Nesse ano teve muita gente que precisou atrasar essa semeadura, né? Não porque quis, né? Mas realmente o ambiente não ajudou e foi necessário um atraso aqui na semeadura. Seguindo aqui nas estratégias adotadas pelo consórcio, né? A outra importante estratégia que também funciona bem é essa questão da semeadura antecipada e, de preferência, usando cultivares precoces, né? Qual que é a ideia? A ideia é você escapar aqui da maior severidade da ferrugem. Aqui, para exemplificar, eu vou falar para vocês do primeiro ensaio que a gente tentou fazer, onde a gente queria testar os primeiros materiais resistentes da ferrugem, né? Os primeiros materiais SHIELD da Embrapa. E nesse ensaio, obviamente, a gente queria uma severidade maior da ferrugem, né? Por isso que a gente optou aqui por uma semeadura mais tardia, dia 25 de novembro. Então, essa soja foi nascer no início de dezembro já. E nessa safra 14-15 aqui, a gente pode ver, isso foi em Londrina, tá, pessoal? A gente pode ver, nesse ensaio a gente usou 3 tipos de tratamentos. Então, o primeiro aqui seria a ausência de aplicação, ausência de fungicida, uma aplicação de fungicida e 2 aplicações de fungicida. Aqui você tem o resultado em termos de severidade de cada um dos tratamentos, né? Então, a gente pode ver aqui que essa cultivar,
sem aplicação de fungicida, ela já apresentou níveis bem altos aqui de severidade, já a partir de R3. Então, foi muito antecipado a ocorrência da ferrugem. Então, começou em R3, em R4 já estava acima de 60%, e essas parcelas, então 1/3 das parcelas desse experimento, na realidade, eles estavam produzindo uma quantidade enorme de esporos, não só dentro delas, mas também para as parcelas que estavam do lado, seja com uma ou duas aplicações de fungicida, que eram nos outros tratamentos, ou também os materiais que tinham genes RPP, de resistência à ferrugem. A gente viu que nessa situação aqui, então vamos passar um pouco para frente, né? A situação de alta severidade, já em R3 ou em R4, o manejo, mesmo com duas aplicações aqui, esse plantio mais atrasado, ele é insuficiente, né? Então, a gente viu aqui que a severidade, mesmo com duas aplicações, atingiu níveis altos, né? E aqui o rendimento foi muito baixo, né? E a gente pode verificar também aqui, ó, o que aconteceu com o ciclo dessa cultivar, né? Mesmo com duas aplicações, ficou muito curto, né? E também o peso de 100 sementes, mesmo com duas aplicações, dá para ver aqui, ó, menos de 10 gramas peso de 100 sementes. Então, realmente, é uma situação extremamente drástica e quando você planta tarde e os esporos, o inóculo da ferrugem já está na área, eu estou trazendo essa foto aqui para mostrar para vocês que não só as folhas unifolioladas, mas até a folha, o monocotiledonar, é possível, se você tiver o inóculo e condições ambientais favoráveis, é possível já a ocorrência da ferrugem. Então, a ferrugem entrando nesse estágio aqui, fica muito difícil de você fazer um bom manejo, seja com fungicida, seja com genes de resistência, que a gente vai falar daqui a pouco da tecnologia Shield. Tá? No ano seguinte, então, a gente quis corrigir alguns detalhes desse experimento para ter um ambiente mais próximo, um pouco, também com uma severidade maior, mas mais próximo do que pode ocorrer aí numa condição comercial, né? Então, o que a gente fez aqui? Fizemos uma antecipação da semeadura, então, em vez de 25 de novembro, foi 25 de outubro, nessa safra aqui, e aí a gente já pode ver os resultados, né? Mesmo com o tratamento também, nós tiramos o tratamento zero desse experimento, então não tinha mais as parcelas sem nenhuma aplicação. A gente acha que a gente tem que combinar diferentes ferramentas de controle, no caso aqui o controle químico com a resistência genética, para ter um resultado melhor lá na frente. Tá? Aqui com um tratamento, a gente já pode ver aqui que a ferrugem ela começou a atingir níveis maiores de severidade aqui em R5.2, então é uma situação bem diferente daquela que nós vimos anteriormente. E um nível um pouco maior aqui, acima de 70%, já quando o material está chegando no final do ciclo. Com 2 e 3 aplicações, a gente vê o efeito aí dos fungicidas, mais aplicações de fungicida, reduzindo a severidade. E aqui a gente vê o efeito nos rendimentos, né? A gente vê que nessa situação aqui, os tratamentos 2 e 3 aqui já foram suficientes para segurar a ferrugem num nível adequado e propiciar um potencial produtivo alto aqui para o material. Uma aplicação já foi insuficiente. A gente pode ver aqui, ó, com uma aplicação, o ciclo ficou reduzido, baixou para 123 dias, peso de 100 sementes também ficou reduzido, baixou para 15 gramas. Tá? Então, o que ajudou aqui, além da antecipação da semeadura, o fato da gente não ter aqui as parcelas sem aplicação nenhuma de fungicida, funcionando como uma verdadeira bomba de esporos, né? Então, a gente fazendo um comentário aqui nas entrelinhas, né? Isso aqui no campo seria o equivalente a você ter um vizinho ali que não controlou a ferrugem, que ele está produzindo esporos abundantemente, e é óbvio que isso daí vai prejudicar a sua área, né? Aqueles esporos lá não estão sendo controlados e mesmo você aplicando fungicida, tendo uma tecnologia Shield, você vai ter a entrada da ferrugem, seja com lesões TAN ou com lesões RB, no caso da Shield. Tá? E aqui, nesse slide, eu quero mostrar para vocês a vantagem, na mesma safra, né, safra 15-16, plantando no dia 25 de outubro,
a vantagem que tem de você usar um material um pouco mais tardio ou um pouco mais precoce, né? Aqui em cima a gente tem a potência mais tardia, né? Dá para ver aqui o ciclo dela, ó, com 3 aplicações, fica em torno aí de 126 dias em Londrina, e a 5909 com um ciclo aí de 114, 115 dias, né? Então, o que aconteceu aqui? Quando na terceira avaliação é que é possível já ver um efeito, uma severidade maior aqui na potência. Até o R52, os dois materiais vinham igual ali, ó, em termos de avaliação. É muito parecido a linha azul e as outras duas linhas aí do P2 e do P3. Na avaliação seguinte, onde era para esse material suscetível apresentar o acréscimo aqui de severidade, ele já chegou no final do ciclo e foi polido. Então, aqui fica claro para a gente essa diferença, a vantagem que tem de você usar um material um pouco mais precoce, né? Aqui você vê aqui os efeitos aqui em termos de em cima do ciclo, em cima do peso de 100 sementes, que ocorreu com mais intensidade aqui em cima do material tardio. Não chegamos a ter aqui um efeito significativo no rendimento. E aqui embaixo a gente vê que não teve efeito significativo em nenhuma das características, nem no ciclo, nem no peso de 100 sementes, nem no rendimento, aqui no material mais precoce. Então, realmente, deu para a gente enxergar aí o que é você usar um material do ciclo mais reduzido em relação ao outro mais tardio. Tomar um golinho d'água aqui. Seguindo aí nas estratégias, o próximo seria o monitoramento da doença, né, no campo, na região, e o controle químico aos primeiros sintomas ou preventivo, né? Então, a primeira coisa que a gente queria chamar a atenção aí é sobre a importância do monitoramento. Para isso, eu vou citar aqui o que aconteceu nessa safra, a safra 18/19. A gente fez o mesmo tipo de experimento, né? O plantio aqui foi no dia 6 de novembro, né? Então nós já adequamos, não fizemos tão tardio quanto o primeiro ano, nem tão precoce quanto o segundo ano, né? Fizemos um meio termo aqui. E nesse ano, a ferrugem tinha tudo para ocorrer com grande intensidade, porque o primeiro foco já ocorreu no dia 31 de outubro, para vocês terem uma ideia. Então, 31 de outubro, bem antes do que costuma ocorrer na média dos anos, aí, o primeiro foco aqui no Paraná costuma ser encontrado no início de dezembro, né, dia 4, 5 de dezembro. Nesse último ano, por exemplo, foi dia 5 de dezembro, se eu não estou enganado. E aqui dá para ver que, apesar do foco ter sido detectado bem cedo, né, nessa safra, na época, o pessoal da fitopatologia foi chamado para dar um parecer, fazer palestras, né, e grande preocupação existia com essa ocorrência, mas, de fato, o que a gente viu é que a doença acabou não progredindo, né? Tivemos uma estiagem se um agricultor fez como eu nesse experimento aqui, que a gente já tinha um protocolo, né? A gente tinha os tratamentos com 2, com 3 aplicações, então isso daí não deixou de ser feito, e aí a gente viu que, na realidade, esses tratamento 2 e tratamento 3 aqui era absolutamente desnecessário, né? A gente viu que não teve efeito nenhum ali no ciclo, nem no peso de 100 sementes, e aqui até o contrário, né? A parcela que recebeu um tratamento só de fungicida, ela produziu até um pouquinho mais do que as outras. Não teve um efeito significativo aqui, né? Então não dá para a gente cravar que os fungicidas aqui reduziram o rendimento, mas é isso que a gente queria chamar a atenção, a importância de se manter o monitoramento lá da área. Nesse caso aqui, essas 2 aplicações acabaram sendo desnecessárias, né? E você pega plantas que já estão estressadas pelo veranico, você vai complicar ainda mais essa situação aí, fazendo essas aplicações do fungicida, e alguns materiais realmente podem ser mais sensíveis, né? E você acaba perdendo dobrado, né? Vai gastar com controle químico e gastar também com a perda de produtividade. Então, parece que eu estou ouvindo um som aqui de microfone. Pessoal, olha os microfones, por favor. E o controle químico, né, pessoal? Outro dia eu fui indagado por um colega nosso de uma empresa sobre por que a gente estava trabalhando com genes de resistência à ferrugem, né?
já que esses genes poderiam ser quebrados numa situação mais crítica aí de severidade da doença, né? E a gente pensou aqui eu pensei com os meus botões, né? Por que você está trabalhando também com as moléculas fungicidas, né? Já que elas também estão perdendo eficiência. A gente vê aí que as moléculas individualmente, elas têm perdido eficiência, que tem o caso aqui dos triazóis e das estrobilurinas, né? Tem perdido essa eficiência ao longo do tempo, né? Aqui, mostrando para vocês algumas misturas, né, com uma tendência aí também de redução. Aqui, no caso, são misturas de triazóis e estrobilurinas. E hoje a gente tem trabalhado mais nessa linha aqui de misturas, incluindo as carboxamidas, misturas triplas, né, para tentar manter essa eficiência alta. Mas o fato, pessoal, é que uma ferramenta sozinha, ela não vai resolver o problema. Então, é por isso que a gente bate naquela tecla. Você tem que fazer um manejo integrado da doença, no caso, o manejo integrado da ferrugem. Então, várias ferramentas serão necessárias para você realmente manejar, ou administrar esse problema de forma eficiente. Não é o fungicida sozinho que vai resolver, não é a resistência genética sozinha que vai resolver. Você precisa usar de várias ferramentas que a gente está citando aqui ao longo da apresentação e que o consórcio antiferrugem tentou resumir aqui nesses itens, né? Finalmente, nós estamos chegando aqui nas cultivares resistentes, né? As cultivares Shield. Então, o que eu respondi lá para o colega, né, que dava o foco maior para os fungicidas, né? Falei, olha, é uma tecnologia bem diferente dos fungicidas, primeiro porque ela não vai ter uma cobrança a mais por causa disso, não é uma tecnologia transgênica, então é um melhoramento tradicional. Então você não sai barato para o produtor, né? Então estou colocando esse sinal aqui para lembrar disso. É uma tecnologia como que também vem na semente, né? Ela já vem embutida na semente, então ela é fácil de usar, traz facilidade aqui para o agricultor, ele não vai ter que trabalhar com nenhum tipo de não vai ter que aplicar nenhum produto, não tem que mexer com pulverizador, não tem que depender do clima, então basta ele cultivar o material já vai funcionar, a tecnologia está trazendo os benefícios, né? E uma tecnologia também compatível com qualquer outra ferramenta do manejo integrado de doenças, inclusive manejo de outras doenças e mesmo outras pragas, né? Ao contrário, por exemplo, dos fungicidas que vão acabar interferindo no manejo de doenças e também de pragas, tá? A resistência genética, pessoal, a gente tem diferentes fontes que foram utilizadas no melhoramento. Aqui tem uma lesão típica do material suscetível, né, a lesão TAM, e aqui os diferentes tipos de lesão de resistência, né? Então tem desde a lesão RB, que esporula mais do que as outras, tem essa daqui com baixa esporulação, sem esporulação, até chegar no material imune aqui. Lá pelos idos de 2001, lá no início, quando a ferrugem estava iniciando, a gente acreditava que as fontes com essa imunidade aqui seria melhor para ser utilizada, ou seria mais, a gente deveria apostar mais nela em relação a um material desse tipo aqui, por exemplo, né? Entretanto, com o passar dos anos, 2 anos depois, a gente já percebeu que tinha materiais com esse tipo de reação aqui, que teve essa imunidade quebrada e passou a funcionar como um material suscetível, um material TAM. E material que iniciou com esse tipo de reação aqui, até esporulando, ele mantém essa reação até hoje, né? Passados aí quase 20 anos. Então, ele mantém essa reação de resistência e continua contribuindo aqui com um bom nível de resistência nos materiais que a gente tem desenvolvido, tá? Esses genes RPP, né, resistência à Phacopsora pachyriae, ele tem essa lesão do tipo RB, que vem do reddish brown. A caracterização desses genes é bem simples, dá para você, com uma inoculação em casa de vegetação, você consegue fazer. Consegue trabalhar com retrocruzamentos modificados no programa de melhoramento, então você consegue fazer essa introgressão dos genes de uma maneira relativamente rápida. E o uso de marcadores moleculares, ele é muito importante aqui. Nós já temos marcadores validados para 5 genes, para você, num segundo momento, conseguir combinar esses genes de resistência no mesmo material. E aí, para dar uma resistência
mas com uma vida longa maior, uma resistência que tem uma menor probabilidade de quebra. Lembrando, coloquei aqui embaixo, que o risco de quebra de um gene desse, quando você usa sozinho e expõe ele a uma grande população de Phacopsora, você vai ter uma chance maior de encontrar um isolado que quebre essa resistência. Lá atrás, em 2006, a gente já vinha defendendo como estratégia para desenvolver resistência à ferrugem, de se utilizar não só os genes maiores, mas também utilizar genes menores, né? Os genes maiores, já falei para vocês, são mais fáceis de utilizar, dá para usar marcador molecular, então a gente já tem muita informação sobre esses genes, como que eles funcionam, e como que dá para combiná-los também no futuro. E também se avançou bastante sobre a questão dos caracteres quantitativos, né? Quais as características da soja que vão realmente ajudar no manejo da ferrugem. E a ideia era, a médio e longo prazo, fazer a combinação desses genes qualitativos com os caracteres quantitativos. Dessa forma, dentro da parceria com a Meridional, muitas linhagens foram desenvolvidas nas diferentes plataformas, e aqui eu vou levantar um ponto extremamente importante. O material Shield ele tem que passar por uma avaliação de potencial produtivo igual a um material não Shield. Então, o material não vai ser lançado, indicado como variedade comercial, só pelo fato dela ter a resistência à ferrugem. Então, primeiro, ela tem que ser produtiva. Então, usando aí o conceito aí da Fundação Meridional, ela tem que ser top 5.000, ou dependendo da região, top 6.000, né? Aqui nós temos 3 materiais que atingiram esse objetivo, né? Tem um potencial produtivo elevado. Vou falar aqui, eu vou concentrar mais em cima deles. Tem outros materiais que foram desenvolvidos pela Embrapa para outras regiões. Aqui nós temos 4 materiais convencionais e 2 RR. No caso da Fundação Meridional, os materiais Shield que chegaram dentro das plataformas RR e Intacta, eles não foram melhores do que os melhores padrões comerciais em termos de produtividade. Então, por isso que eles não puderam ser lançados. E a gente vai manter essa linha, tá? O material que se for lançado um material no ano que vem Intacta, seja Intacta Shield ou RR Shield, ele vai ter que ter esse potencial produtivo. A 511, como eu falei para vocês, é um material já conhecido, uma estabilidade, um potencial produtivo enorme, né? Ele tem uma adaptação do grupo 6.4, vem com uma adaptação desde a macro-região 1 aqui na região fria, passando pela macro-região 2, chegando aqui na macro-região 3, 301, 302, 303. É um material que tem como característica, uma característica importante, é um material que tem o maior potencial produtivo justamente nas aberturas de plantio. Então, às vezes tem aquela ideia, né? O material Shield, vamos colocar ele no fechamento, né? Já que ele é Shield, ele vai dar essa facilidade. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que o mais importante é colocar o material na situação onde ele tem o maior potencial produtivo e onde ele é mais competitivo em relação aos outros materiais. No caso da 511, ela tem essa característica, né? Nas várias regiões, ela é um material bem interessante para abrir plantio, né? Diferente aqui dos outros materiais, que já tem não que ela vá mal também em outras épocas de semeadura, mas nessa época ela é realmente muito competitiva. E ainda sendo Shield, né, você provavelmente não vai precisar fazer nenhuma aplicação de fungicida aqui no controle dela, na maioria das safras. Tá? Mas aí o monitoramento, repito, né, monitoramento é fundamental. O outro material, a 531, já é um material com adaptação mais para a macro-região 3, com 301, 302, 303 e 401. O grupo de maturidade dela é 7.3. É um material que tem apresentado potencial produtivo muito elevado, comparado com padrões do tipo da Desafio, que é um material muito plantado lá na região. E ainda tem uma vantagem de ser também, além de ser Shield, né? Esse aqui eu vou falar que ele é Shield Plus, a gente já vai mostrar por quê. Ela também tem resistência aos nematóides de cisto, que é também muito importante ali
comercialmente para a região. Por fim, a BRS 539, que inicialmente ela era indicada para a macro-região 2, e ela também é uma Shield Plus, né? Já vamos mostrar como é que é a reação dela para a ferrugem. Material bem precoce, 6.1, e recentemente ela teve uma extensão também para a macro-região 1 dentro da REC 102 e 103. Né? Vamos ver um pouquinho o comportamento desses materiais, e para isso eu vou usar essas duas safras aí, né? Safra 17-18 e safra 19-20. Aqui primeiro a potência, né, que é o material suscetível, mostrando que nessas duas safras o nível de severidade foi bem elevado, né? A potência chegou aqui nível de 70%, 80%, mesmo com 3 aplicações de fungicida, passou aqui de 60%. Então, provavelmente isso daí influenciou, encurtou um pouco o ciclo dela aqui em Londrina, né? Baixou para 118 dias. Aqui o peso de 100 sementes, mostrando que teve um efeito aqui significativo em cima do peso de 100 sementes, e também foi significativo o efeito em cima do rendimento. Né? Aqui o gráfico do rendimento, como é que ficou, para a gente ter uma ideia. Na safra seguinte, 19 e 20, mesma coisa, né? O nível de severidade aqui extremamente alto. Né? Aqui, nessa última safra, pessoal, isso aqui é um resultado novo, né, que eu estou trazendo para vocês aqui, a primeira vez que eu estou mostrando. Bem em frente a esse experimento, nós tivemos um experimento de um colega com ferrugem também, onde ele não fez aplicação nenhuma de fungicida. Né? Então, esse experimento dele atingiu níveis de severidade muito alto e muito cedo na cultura. E o nosso experimento, o bloco 1, estava mais próximo desse experimento, ainda bem que o nosso experimento estava montado em blocos, né? O bloco 1 estava mais próximo, então teve uma severidade maior, e aí teve um degradê, né? O bloco 2 foi diminuindo, e aí a gente deu para ver bem o efeito da proximidade em relação à fonte de inóculo, em relação à bomba de esporos, sobre o efeito, sobre como o material vai estar se comportando ali, né? Mas isso explica, mesmo com 2 aplicações aqui, um nível bem alto aqui de severidade, com 3 aplicações, ela estabilizou aqui em torno de 40% de severidade, mas a gente vê aqui que o ciclo, mesmo com 3 aplicações de fungicida, ela ficou bem reduzido aqui para quando a gente fala de um material com uma potência aqui em Londrina. Tá? O peso de 100 sementes também reduziu, apesar de não ter efeito significativo aqui, não foi significativo justamente porque o T3 também diminuiu. Tá? E no rendimento a gente viu um efeito significativo aqui, uma resposta aos fungicidas. Então, resposta aos fungicidas para rendimento aqui nas 2 safras, só para a gente ter uma ideia de como é que foi a severidade nessas 2 safras. Tá? Aqui a mesma coisa, as mesmas safras, né, só com 2 materiais precoces. Né? Então, aqui na primeira, a 5909, e na segunda safra, 1920, a 5917, porque eu já não tinha mais a 5909 para mostrar aqui. Então, a primeira safra, a gente viu aqui que o T3 até que segurou bem a severidade da ferrugem, e os outros 2 tratamentos atingiram níveis mais elevados aqui de severidade, mesmo no material precoce de grupo 5.9, tá, pessoal? A gente vê aqui o efeito, então teve uma redução do ciclo, teve uma redução aqui no peso de 100 sementes e uma redução significativa aqui também do rendimento, tá? No segundo ano, com a 5917, foi um resultado mais bonito aqui, né? Ficou uma escadinha aqui no rendimento, né? O ciclo também, ó, 113, 111, 108, foi reduzindo o ciclo à medida que a severidade foi aumentando. A mesma coisa aqui com o peso de 100 sementes, né? Foi reduzindo e teve um efeito significativo aqui em cima do rendimento, tá? Partindo agora para os materiais Shield, né? Então tem a BRS 511, que foi a primeira Shield a ser lançada, né? Que tem uma adaptação mais ampla e a mais conhecida. E a gente vê aqui níveis até altos para o material Shield, né? Tanto no primeiro ano como no segundo ano, aqui quando a gente analisa só o tratamento 1. Já o tratamento 2 e 3, aqui a combinação dos fungicidas mais os genes aqui, acabaram fazendo o seu trabalho de manter uma severidade mais baixa. Né? Mas mesmo assim, a gente percebe as lesões aqui eram lesões RB, tá? Ela dá lesões RB e acaba dando uma severidade mesmo com lesões RB.
os esporos estão sendo produzidos ali próximos a ela, né? Nessa situação aqui que foi mais crítica, que a gente tinha uma bombinha de esporos ali próxima a esse experimento, então mesmo assim o material se comportou bem. E aqui a gente vê a resposta em termos de ciclo, né, que no primeiro ano não teve, segundo ano deu uma resposta significativa aqui, reduziu um pouquinho o peso de sem sementes, então com o tratamento 1 em relação aos outros dois, e finalmente não tivemos resposta aqui, não chegou a ser significativo alguma diferença de rendimento que tenha havido aqui no primeiro ano. No segundo ano, teve uma resposta, uma redução do ciclo, então realmente o tratamento 1 acabou afetando, ela reduziu um pouquinho o ciclo aqui, de 116 para 111 dias. Isso daí não foi suficiente para afetar ainda o peso de 100 sementes e nem o rendimento de grãos aqui da 511, né? Lembrando, a semeadura aqui foi dia 7 de novembro, então se a gente posicionar ela numa situação normal, onde ela realmente vai ter maior contribuição em termos de produtividade, potencial produtivo, plantando ela ali no final de setembro, início de outubro, dependendo da região, você não vai ter de forma alguma, e ainda fazendo o mesmo tratamento para ela, né, se for necessário, você não vai de forma alguma atingir níveis de severidade como esse que a gente está vendo no experimento. Aqui nesse experimento a gente sempre tem uma severidade um pouco maior do que a gente encontraria no campo, tá? E aqui, pessoal, é a 531, a gente vê aqui por que a gente está chamando ela de Shield Plus, né? Realmente, nos dois ambientes aí, onde nós vimos lá a severidade, como é que ela foi, é um material, inclusive, mais tardio, eu chamo a atenção aqui, ó, em torno de quase chegando a 130 dias aqui o ciclo dela. Então, ela pode encurtar um pouquinho em função da ocorrência de algum veranico também, né? Mas aqui a gente vê que é um material que, em termos de severidade de doença, não tem quase nada de ferrugem e isso acaba refletindo aqui nos rendimentos, onde você não vê efeito significativo nem para peso, nem no ciclo, nem no peso de 100 sementes, nem no rendimento nos 2 anos aqui, né? Chama um pouco a atenção aqui que ela, aqui em Londrina, não atinge produtividades muito altas, né, pessoal? Então, lembrando, esse material aqui é indicado lá para macro 3 e lá ela tem conseguido, na rede de ensaios, produtividades que chegam a 10% acima de padrões como a Desafio, por exemplo. Então, é um material com potencial produtivo elevado lá para a região onde ela é indicada. Então, aqui em Londrina, a gente não espera mesmo com esse ciclo que ela vai ter um comportamento, uma performance melhor. Aqui a BRS 539, a última então, que também é uma Shield Plus, né? A gente pode ver a severidade aqui, ó. A impressão, Carlos, você não errou no gráfico, não está faltando alguma coisa aí. Não, realmente ela manteve um nível bem baixo aqui, não teve quase nada de doença, então níveis abaixo aí de 5%, mesmo com tratamento 1. A gente vê o reflexo disso daqui no ciclo, não teve efeito aqui no ciclo, nem no peso de 100 sementes. Produtividades altas aqui, inclusive a produtividade top 5.000 aqui com o tratamento 1, né, uma aplicação só de fungicida. A gente não tem aqui o tratamento 0, então a gente não sabe se ela passaria, mas provavelmente passaria aqui sem aplicação nenhuma, num monitoramento bem feito, né? E no segundo ano aqui é a mesma coisa, né? Nenhum efeito no ciclo, nem no peso de 100 semente, e rendimentos altos aqui em relação aos que os outros materiais mostraram nessa safra, tá? Indo já para o final, eu queria chamar a atenção, então, isso aqui é uma lista das várias ferramentas que a gente tem, desde o vazio sanitário e a calendarização, né? Vazio sanitário, na minha opinião, é a principal ferramenta para o controle da ferrugem, né? Então tem que ser levado muito a sério isso daqui. A questão do monitoramento, vocês viram lá como é importante para você fazer uma tomada de decisão correta, né, sobre a necessidade ou não do controle químico, para a gente diminuir aquele custo ferrugem, né, de tantos 2,8 bilhões anuais, né? Então a gente tem que fazer aqui, racionalizar aquilo lá e realmente economizar para fazer investimento em outras coisas, né? Vamos investir na qualidade do solo, investir em outras tecnologias, mas economizar aqui para poder sobrar dinheiro para outras tecnologias. Finalmente, a gente está chegando aqui nos genes RPP, né? Onde aqui entram
os materiais com a tecnologia Shield, que vão realmente trazer uma maior tranquilidade para os produtores para fazer esse monitoramento e a tomada de decisão só realmente no caso de maior necessidade, né? Principalmente esses materiais Shield Plus aqui, eles vão trazer essa tranquilidade para o agricultor e ampliar essa janela de semeadura quando ele precisar plantar um pouco mais tarde, a ferramenta aí realmente vai acabar ajudando. Dentro da Meridional, eu falei para vocês, os materiais Shield, não, dentro da plataforma Intacta ou da RR, não atingiram mérito nos ensaios de rede para serem lançados como cultivar. Mas por causa disso, a gente não tem ferramentas para trabalhar ou para fazer um manejo da ferrugem na soja. A gente tem sim, pessoal. Então, seguindo aqui nas ferramentas, né, você pode ter uma resistência horizontal, que é um tipo de resistência que a Embrapa também está trabalhando. Você tem a opção de materiais da semeadura antecipada, vários materiais que têm essa característica de poder plantar mais cedo, e aí você vai reduzir a exposição desse material às maior severidade da ferrugem. A questão da precocidade, que nós vimos lá como ajuda, a questão de arquitetura mais arejada. E aí, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma galera, né? São cultivares de diferentes tecnologias. Aqui estão as cultivares iPro e aqui as cultivares RR, e que elas têm muitas dessas características que vão ajudar demais aqui no manejo da ferrugem, né? Então, só citando aqui, ó, entre as iPro, né, tem uma novidade que está vindo aí no próximo ano, que é a BRS 1054. Essa variedade é uma variedade específica para a macro-região 1, ela é bem precocinha, 5.4. Estava faltando um material assim, Intacta, para a região fria, né? Esse é um material que ele vai ter uma missão bem tranquila, né? Que vai ser bater as Zeus ali na macro-região 1, porque o grupo de maturidade dela é bem próximo das Zeus, né? Mas ela vai ter uma vantagem aqui, ela é um material 5.4, que não perde performance quando você faz os plantios mais antecipados, quando você tem que fazer a abertura de plantio. O que não pode ser feito, por exemplo, com a Zeus, que acaba perdendo um pouco a performance nesses plantios mais antecipados. Então, a gente acha que é um material... Esse daqui eu coloquei top 5.000 aqui, mas ele é um top 6.000, né? Ele vai precisar ser para brigar lá na região, tá? A BRS 1061 é um material que foi lançado aí primeiramente na macro-região 2, está sendo estendido também para a macro-região 1, e foi um material que nos surpreendeu, porque é um material que tem mostrado um potencial produtivo bem elevado, mais até do que ele havia mostrado na época passou pelos ensaios de VCUs, ensaios em rede, né? E quando a gente toma a decisão mesmo para colocar ou não esse material comercialmente. E estamos chegando aqui na 1003, né? A 1003 é um material que não precisa de apresentação, um material com adaptação bem ampla, grupo 6.3. Os três aqui encaixam bem nessa questão da semeadura antecipada. A 1003 ainda tem uma vantagem de ser bastante estável quando você tem que ir para outras semeaduras. Ela é estável não só na questão regional aqui, né? Adaptação ampla, mas também nas diferentes épocas de semeadura. E ela vai ajudar a encaixar bem nessa questão da ferrugem, por poder fazer a semeadura antecipada, ter um grupo de maturidade relativamente curto, e também pelo fato de vai ajudar também o agricultor na questão do manejo dos percevejos, né, por ser bloco, né? Então, um material que vai ter dupla função aí. E se você plantar ela cedo, vai facilitar mais ainda, tanto o manejo da ferrugem, como também o manejo dos percevejos, seja lá na região fria, seja na macro-região 2, onde o problema do percevejo vai ser maior, né? E aí, ao contrário, né, na macro-região 1, o problema da ferrugem é maior, clima mais ameno, então favorece mais a ferrugem. E lá nas regiões mais quentes e baixas, nós vamos ter mais problemas aí com percevejo, que vai ser o nosso assunto da semana que vem para a gente discutir. Entre os RR, mesma coisa, pessoal. Talvez o único material aqui que não tenha um grau de liberdade maior por uma semeadura antecipada seja a 399 aqui, né? Mas pela precocidade dela, mesmo você plantando ali na segunda, terceira semana de outubro,
ela vai entregar um resultado bom aqui em termos de ferrugem, por causa dessa precocidade. A 399, a gente colocou aqui, por ser uma verdadeira ferramenta, né? Para todas essas regiões aqui, ela serve para uma ferramenta para o manejo de nematóides. Então, é um material que não pode sair do portfólio, ela vai ter essa função de facilitar o manejo tanto dos nematóides de galha, ela tem uma resistência excelente para a incógnita, uma moderada resistência para a javânica e resistência também para os nematóides de cisto, né? E com esse ciclo aqui, você precisa plantar ela na época mais adequada para a região, para que ela possa expressar essa característica dela. Passei aqui pela 433, né? A 433 tem mostrado lá na macro-região 1 e na 201 alta uma estabilidade de produção excelente, potencial de produção elevado. Lembrando, né, nós estamos falando de variedades RR, que não tem cobrança de taxa tecnológica, então é mais uma vantagem aqui para o produtor. E em algumas regiões a gente vê que está aumentando a procura aqui por materiais RR com potencial alto de produtividade, por essa questão de não ter que pagar os royalties. Também, de repente, pelo fato do controle de lagartas, de repente, na região não ser tão importante assim, o pessoal acaba priorizando mais o custo de produção, tá? E, finalmente, chegando aqui com a 543 RR, né? A adaptação dela para a macro-região 2, principalmente nas regiões mais baixas e quentes, né, que é justamente onde você vai ter mais problema também com o percevejo, né? Não é só, você pode ter a ferrugem lá, talvez menos importante do que na macro-região 1, mas aqui você vai ter problema no percevejo e aí a vantagem, esse material é bloque, grupo 6.0, bem precocinha para a região, e que também pode ser plantado mais cedo, antecipado, e com essa precocidade, é claro que vai facilitar muito também o manejo da ferrugem aqui, pelo menos reduzindo o número de aplicações para você manter a severidade baixa, né? Finalmente, a 544 também é um pouquinho mais, o ciclo é um pouquinho mais longo, mas ainda se encaixa bem nessa situação, que é um material que apresenta um potencial produtivo muito bom nessas semeaduras antecipadas. Então, bem estável, extremamente produtivo, tá? Muitos desses materiais têm outras características interessantes, eu nem vou falar aqui, como resistência javânica, né? A maioria desses IPRO tem também resistência javânica, que vão despertar o interesse também por outras razões, que não só essa facilidade aqui no manejo da ferrugem, ou a facilidade, no caso de algumas, aqui no manejo de percevejos, que vai ser mais importante em algumas regiões, tá? Pessoal, era isso, eu gostaria de agradecer, a gente vai ficar aí disponível para as perguntas, tá? Obrigado. Obrigada, doutora Rabal. Antes de darmos início às perguntas, gostaríamos de registrar a presença do campeão nacional do SESB, o produtor Laércio Dallavecchia, de Mangueirinha. Foi convidado pelo nosso agente técnico da região oeste do Paraná, o Luiz Tarcísio, e que inclusive já colocou aqui no chat que já usou a tecnologia Shield. Laércio, queria deixar aberto aqui, se você quiser falar alguma coisa, e depois já vamos seguir para as perguntas, viu, pessoal? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês, assistindo, observando essas novas tecnologias. Vocês estão me ouvindo aí? Faz um sinal de positivo? Estamos te ouvindo, sim. Então, beleza. Eu acho muito importante nós, produtores, sempre testar novas tecnologias. A tecnologia mais importante dentro da nossa propriedade é aquela tecnologia que a gente testa ela e no final ela nos dá rentabilidade. Então é muito importante nós ter esses testes na nossa propriedade. E nós aqui na safrinha temos uma pressão muito grande de ferrugem. Então, agora com a possibilidade, principalmente em cima de feijão, essas variedades estão encaixando muito bem. Eu mesmo tive o ano passado com essa tecnologia, fiz apenas uma aplicação de controle
para ferrugem nessa variedade. E assim, eu monitorei, eu tenho coletor de esporos na minha propriedade, fui monitorando, a pressão de ferrugem chegou pouca, então uma aplicação foi suficiente. Então é uma tecnologia que veio para nos ajudar muito na safrinha, abre um leque bem grande, um horizonte para nós voltar a pensar. Na minha propriedade eu faço feijão no cedo, como uma fonte lucrativa, e opto por fazer soja safrinha. E eu sempre apanhava muito com essa questão de ferrugem. Agora, com essas novas tecnologias, que não custam caro, são um preço bem viável, nos ajudam muito na safrinha. Temos que olhar com bastante carinho. E acho muito importante nós, produtor, antes de aderir uma tecnologia, testar. Faz um teste num pedaço pequeno dentro da nossa propriedade, independente de qual tecnologia for. Se essa tecnologia se pagar e te der retorno, aí você amplia para o resto da área. E me encontro à inteira disposição. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, é um prazer estar junto com vocês. Laércio, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada pela sua participação em nosso evento. Agora nós vamos dar início às perguntas. Nós já temos 2 que foram enviadas pelo chat. Eu quero também deixar à vontade, se mais alguém tiver alguma pergunta, pode enviar pelo chat, ou depois dessas 2 que forem respondidas, vocês podem perguntar também, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta. Inclusive a primeira pergunta é do Laércio. Ele perguntou: tem previsão de sair a cultivar de soja com tolerância para percevejo e para ferrugem em um mesmo material? Doutora Rabal, é com você. Tem sim. Primeiro, agradecer aí as palavras do Laércio, né? Eu acho que ele está sendo um exemplo aí para todos os agricultores, mostrando que o monitoramento ele dá certo em qualquer situação, tanto agora para as doenças como para as pragas, né? Que a gente vai discutir na semana que vem. Então, Laércio, a resposta é sim. A gente tem esse material que eu mostrei, a BRS 539, ela já é o Shield Plus, né? É um material precocinha, ela já tem já vai dar essa contribuição como material Shield, e ela já se destacou nos primeiros ensaios que a gente fez. Já fizemos uns 2 anos de ensaio com ela, também para questão de percevejos. O problema é que não sou eu já consideraria ela um material block, tá? Se dependesse de mim. Mas isso daí, quem toma essa decisão é a equipe de entomologia. Eles estão revisando esses dados. Tem os dados desse ano. A pandemia também atrapalhou um pouco. A gente bateu o martelo sobre a 539, né? Mas talvez ela venha a ser, a BRS 539 venha a ser a primeiro material que reúne aí as 2 tecnologias, né? Shield e block. Então, mesmo que ela não venha a ser considerada uma block, né? Tomara que não, tomara que ela confirme essa resistência, a gente gostaria de, se possível, o pessoal experimentasse realmente esse material, né? Ele é um material precoce, pode plantar cedo, e você vai ter, muito provavelmente, essas 2 facilidades aí, tanto no manejo das doenças, como no manejo a gente fala percevejo, né? Mas o pessoal tem notado também diferença na questão das lagartas. Não é uma tecnologia intacta, mas é uma tecnologia que, como vem com essa tolerância a insetos aí, acaba levando alguma resistência também para lagartas, tá? Embora o foco seja percevejo. Mas a gente espera que esse material esteja aí no mercado e que vocês possam já estar testando e vendo se ela encaixa bem no seu sistema, lá na sua propriedade. A nossa próxima pergunta é do Edivan, do IDR Paraná. Na última safra, de modo geral, não tivemos pressão de ferrugem asiática da soja. Nas regiões mais quentes do Paraná, tivemos uma pressão de mancha-alvo e nas mais frias, oídio. O que está muito relacionado à resistência das cultivares usadas. Há informações do comportamento das cultivares Shield em relação a outras doenças? É com você, Rabal. Sim, existe sim. No catálogo das cultivares, a Embrapa coloca lá a reação para oídio, então, região fria, onde realmente está mais importante a ocorrência da doença,
os materiais estão ali caracterizados. Para o ídio, a gente não faz uma caracterização em ambiente artificial, então a avaliação é feita no campo mesmo. Na macro-região 1 é extremamente importante, né? No caso da mancha-alvo, também. Mancha-alvo, existe a região onde ela ocorre com maior frequência, realmente é na região mais quente. A gente tem uma preocupação grande com determinados materiais que, eventualmente, a própria 531, por exemplo, teve um ano que apareceu alguma lesão de mancha-alvo dela em Londrina, o que não é comum. Mas ela está sendo lançada e testada justamente numa região crítica lá de mancha-alvo, que é a macro-região 3, inclusive na 401 também, onde tem essa ocorrência de mancha-alvo e lá há vários anos ela mostrou ser um material bem limpo na questão de doenças, né? Então não dá ferrugem, também não tem dado outras doenças nesse material. E a ocorrência de ferrugem, realmente, nessa última safra, de um modo geral, ela foi menor do que nas outras safras. Nesse experimento, especificamente em Londrina, a gente teve esse experimento do colega que ficou ao lado do nosso, né, sem aplicação nenhuma de fungicida, e como a gente planta mais tarde, acabou ocorrendo aqueles níveis de severidade, mas esse experimento de Londrina não representou a realidade geral do estado. Nas regiões mais quentes, a ferrugem veio mais fraca realmente esse ano. Nossa terceira pergunta é do Diego Bonilla. Sou consultor técnico no sul do MS, em área de transição de altitude, estando próxima de 500 metros. Existe algum ponto específico a ser considerado no controle de doenças da Shield? Em específico, a BRS 1003 e PRO? Com você, Arrabal. Olha, a BRS 1003 Pro, ela foi colocada aí como um material que tem essa estabilidade de produção em diferentes épocas de semeadura. Então, ela não é shield, tá? Vamos chamar a atenção. Então, eu mostrei um grupo ali de cultivares no último slide, de materiais intacta e materiais RR, que embora não sejam shield, elas têm essa característica que ajudam demais no manejo da ferrugem, que é o fato de você poder plantar cedo, de ser precoce e ela mostrar esse potencial produtivo nessa situação. Então, no caso das Shield, mesmo que são aquelas 3 convencionais, né, a gente vai ter a 539, que vai se adaptar, ter um resultado excelente aqui no MS, no sul do MS, e também a 539, se ela confirmando que é block, né, ela vai ter uma dupla finalidade, tanto para facilitar no controle da ferrugem, como também no controle de percevejos. A 1003, se você plantar ela antecipado, o ciclo que ela tem nessa região, ela vai te facilitar, ela é block, né? Ela vai facilitar o controle de percevejos, e isso daí é um tema que a gente vai desenvolver bastante na semana que vem, mas realmente ela não é shield. Então, para a ferrugem, você tem que fazer um monitoramento normal e considerar ela como um material suscetível, que se a ferrugem começar a aparecer ali, você vai ter que entrar com um controle químico para não deixar essa doença avançar. Nossa quarta pergunta é do Bruno. Qual o ciclo da nova cultivar BRS 539? 539, ela é grupo 6.1, 6.0, mais ou menos. Então, para a macro-região 2, é um grupo de maturidade baixo, né? Normalmente para essa região, principalmente para onde ela está sendo indicada, para regiões mais baixas, da 201, regiões da 202, regiões lá da 204, que é onde ela tem mostrado a melhor performance, né? Inclusive por ser um material block também, né? Então, a 539 ela só tem essa dupla finalidade. Ela é precoce, é block e dá para plantar cedo, na maioria, mesmo nessas regiões. Então, o que vai facilitar também o manejo da própria ferrugem, né? Que você vai escapar da ferrugem, vai, no mínimo, aí, reduzir o número de aplicações necessárias para até ela fechar o ciclo. Tá?
Pessoal, mais alguém gostaria de enviar alguma pergunta, fazer oralmente ou enviar aqui no chat? Peraí, temos mais uma pergunta aqui do Laércio. A BRS 511 suporta muito bem as limpas. Ela teria alguma resistência a mais? Pois mesmo com altas doses de herbicidas, ela saiu rápido da fito. É com você, Arrabal. Laércio, eu estou imaginando, eu não sei se você estava se referindo à aplicação de herbicida mesmo ou se era de fungicida, no caso aí, né? Mas a 511, herbicida mesmo, tá ok. Ela saiu limpa, esse é comentário, né? Ela saiu limpa e conseguiu, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Laércio, você não quer repetir ela aí? Fala mais um pouquinho, eu gosto de ouvir a sua voz aí. Eu percebi assim que ela é uma variedade convencional. Então nós fizemos a limpa por convencional e nós fizemos dose bem alta, que eu tinha feijão que eu precisava matar no meio, tinha trapoeraba e nós acabamos acrescentando mais a dose do herbicida e eu percebi que eu fiz uma dose alta de herbicida, consegui controlar muito bem as ervas daninhas e ela quase que não deu fito, sabe? Se eu tivesse feito num soja RR, num soja transgênico, essa dose de herbicida eu quase teria matado. Então eu fiquei admirado, assim, quando fiz aquela dose, meu irmão falou, tá louco, você não vai matar o soja não? Eu digo, acho que não. Não, realmente, Laércio, essa daí é uma característica, a gente vê a característica da plataforma convencional, de um modo geral, porque a gente sabe da dificuldade que tem, o grande problema do convencional e que desanima, às vezes, o produtor, é justamente o manejo das plantas daninhas, né? Você não tem a facilidade de poder aplicar um glifosato em pós-emergência, e só que esses materiais, desde lá do melhoramento, desde o início lá, quando você está desenvolvendo as populações, esses materiais já vêm recebendo esses herbicidas, né? Então, os vários tipos de herbicidas são usados para a plataforma convencional. Então, acaba que eles vão ter mesmo uma tolerância maior a esses herbicidas e tende a dar um resultado melhor, né? Então, você junta aí questões de ciclo, né, de grupo de maturidade do material, com essa tolerância que já é normal dentro dos materiais convencionais. Por isso que eles conseguem dar entregar esse resultado aí para o produtor lá na frente. Bom, nossa próxima pergunta é do Diego. Ele fez uma pergunta com relação à tecnologia Block. A tecnologia Block suporta até que pressão de percevejo, se pensando em batida de pano? Olha, Diego, isso é uma resposta longa. Obrigado pela pergunta. A gente está agradecendo aqui todas as perguntas, aliás, né? É importante porque a gente aprende com as perguntas e se quiser fazer comentário também sobre a apresentação, é muito bem-vindo. A gente aprende com isso daí, né? O Block, eu vou explicar direitinho, até para despertar o interesse, né? A semana que vem, a gente vai explicar direitinho como é que funciona o Block, né? Mas o Block, quando a gente fala de tecnologia Block, as cultivares que estão recebendo esse selo Block, né, a gente tem que lembrar que vão existir blocos com diferentes níveis de tolerância aos percevejos. Então, eu falo lá, num local onde a gente tem mais de 20, 30 percevejos na batida de pano, tem material que ele se comporta como um bloco 70, o outro se comporta como o bloco 80, o bloco 90. Não temos ainda o bloco 100, né? Mas o que é esse 80, 70, 80, 90? É o nível de tolerância que ele está, o percentual de sementes boas e médias, né? Ou sementes comercializáveis que estão sendo produzidas ali naquela situação. Então, a indicação para os materiais block hoje ainda continua sendo você utilizar aquele nível de dano de 2 percevejos por metro no pano de batida. Por que isso? Justamente por causa desse diferencial, né? O que a gente quer propiciar para o agricultor? Que ele tenha uma maior tranquilidade para fazer o MIP, né? E faça o monitoramento e não tome decisões precipitadas. Então, hoje é muito comum ali o agricultor
tem um percevejo lá na batida de pano, ele já quer fazer o controle químico. Então, porque ele acha que na semana seguinte ele vai chegar lá e já vai ter 6, 7, 8 percevejos, né? E aí já passou muito do nível de controle. E aí ele perdeu o timing, né? No bloco, ele não vai ter esse problema. Então, ele vai poder ter essa tranquilidade de fazer o monitoramento dele, tomar a decisão com maior tranquilidade. As equipes de pesquisa, Diego, elas estão desenvolvendo esse tipo de estudo com os materiais bloco, né? Então, será que no bloco dá para você aumentar o nível de controle para 3 percevejos ou mais, né? 4 percevejos? Por enquanto, a gente não tem ainda essa resposta, por isso que continua indicado essa indicação de 2 percevejos, e até porque nós estamos fazendo um outro tipo de estudo sobre as consequências do ataque do percevejo lá no final, não só na produtividade, que seria o quantitativo, né? Mas também na qualidade desses grãos e também no desconto que você vai ter na hora de entregar esse produto lá na indústria, né? Então, os materiais bloco, de um modo geral, estão mostrando menores descontos, né? Então, isso aí é mais dinheiro para o bolso do produtor. A situação não acaba ali só na colheita. Vai realmente se definir na hora que você for entregar esses grãos e depois que você tiver os descontos. E aí, nesse sentido, a gente acha que a tecnologia bloco vai dar uma grande contribuição. Por enquanto, ainda estamos trabalhando com esse nível de controle de 2 percevejos, que é um nível mais assim seguro, né? Para que os agricultores, pelo menos, façam o MIP de uma maneira mais adequada e com maior segurança. Tá? Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Enviar pelo chat ou fazer oralmente? O Ralf falou que eu já dei spoiler aí da apresentação da semana que vem. Pessoal, está todo mundo convidado para a semana que vem. Semana que vem eu vou ter bastante tempo aí para explicar direitinho essa história do bloco, como é que a gente desenvolve. Então está todo mundo convidado e eu espero que tenha uma participação tanto quantitativa como qualitativa aqui. O pessoal que está participando, a gente está muito orgulhoso aqui de poder estar falando para um grupo tão seleto aqui, está podendo trocar essas ideias. Bom dia. Eu Bom tenho uma dia. pergunta. Pode falar. Estamos te ouvindo, pode falar. Ouvindo. Eu sou Ilceu Peretti, moro no sudoeste do Paraná. Eu já plantei a nova variedade BRS 1054 em 23 de outubro do ano passado. Colhi muito bem, em torno de 94 sacas por hectare. Esse ano eu estou com a intenção de antecipar, tipo 25 de setembro. Será que é muito cedo ainda ou será que ela vai se adaptar nessa região do sudoeste do Paraná? Olha, obrigado pela pergunta. 1054 é um material que a gente tem tido bastante segurança assim, com relação a esse material em várias situações. Eu não sei, você falou já plantar em setembro, não sei se aí também já é demais. Eu também não quero dar um spoiler aqui, porque a gente vai ter uma reunião mais para frente, não na semana que vem, na outra, né? Reunindo todo o grupo de melhoramento, onde vem aí o Carlos Lázaro, vem o Marcelo, vem a equipe toda de melhoramento aí para detalhar bem aí o posicionamento dos materiais. A informação que a gente tem é que a 1054 ela suporta bem, ela tem uma performance boa, mesmo nas aberturas de plantio. Tem que ver se na região aí essa abertura não é excessiva, né? A gente tem recebido notícia que mesmo na região fria, os plantios são cada vez mais antecipados, né? E a expectativa que a gente tem é que sim, que esse material 1054, para esse grupo de maturidade, né, 5.4, que fica bem próximo aí das Zeus, e ele dê resultados desse tipo aí, mesmo antecipando um pouco a semeadura, tá? Mas aí eu deixo vamos complementar essa pergunta na reunião da outra semana, né, Elisa? Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta?
Bom, então eu vou passar a palavra para o Ralph, o gerente executivo da Fundação Meridional, antes da gente encerrar. Ralph, é com você. Tá ok. Primeiramente, agradecer ao Dr. Arrabal aí pela excelente apresentação, pela elucidação que trouxe a respeito da tecnologia Shield, né? Muitas pessoas sempre nos perguntam em dias de campo, em visitas técnicas, treinamentos, a respeito dessas inovações tecnológicas que são praticamente uma exclusividade da Embrapa, né? Então, realmente, ficamos aí muito felizes aí com essa possibilidade de a gente ter essa parceria tão forte, né? Então, obrigado, Arrabal, e a gente, que nem eu brinquei com você, né? Foi muito bom, que já deu spoiler de bloco, já deu spoiler de variedade, foi muito bom esse primeiro evento nosso, tá? Agradecer muito também a participação, a grata participação do Laércio da Lavecchia, parabenizá-lo de público por um título de ser o campeão nacional de produtividade de soja, né? E também destacar aqui a presença... Tem aplicação de inseticida, hein, Ralph? Pois é. E também a presença do seu Peretti, né? Que inclusive o Laércio foi lá na área dele fazer um vídeo na colheita da 511, né? Foi um momento muito especial para nós. E agradecer também, então, ao Liceu Peretti também, porque ele tem nos dado esse apoio também no desenvolvimento de novas cultivares. Ele realmente um expert nesse assunto de nos apoiar, sempre junto com o Luiz Tarcísio, lá na região sudoeste, e por isso que ele já conhece a 1054, ele sabe que o material é fantástico mesmo, sabe que ele pode puxar um pouquinho mais para cedo, ele plantou realmente meados de outubro, mas plantar aí no final de setembro provavelmente não vai ter problema, né? Então, nós estamos apostando muito nesse material, porque realmente a gente não tinha nada parecido para a região fria, fantástico, né? Então, nós estamos realmente muito animados, tá? Então, dizer que tudo isso é possível, né, Arrabal? Você que é o dono do pedaço, mas tem um banco de germoplasma fantástico ali na Embrapa, com mais de 60 mil acessos, que promove essa grande variabilidade, essas tecnologias, essas fontes todas, né? A Embrapa é o único, praticamente único, é um exemplo único no mundo, com 5 plataformas de melhoramento, né? Com convencional, com RR, com IPRO, com Extend, com Intacta 2. Então, realmente é fantástico esse trabalho. Queria também, então, em nome da Fundação Meridional e acho que em nome de todos os participantes, agradecer a participação de todos, já deixar o convite já para a próxima quinta-feira, né? Nós ainda estamos definindo se esse é o melhor horário mesmo, se a gente vai fazer às 10 horas, ou se nós vamos antecipar, de repente, para a primeira hora da manhã, até se alguém quiser depois contribuir, a gente acha que nós vamos fazer tipo uma enquete, né, para a gente ver isso aí, tá? Mas realmente a participação muito grande, né? Nós estamos com quase 100 pessoas inscritas aí, então foi muito bom, e quero então agradecer a participação de todos, agradecer novamente ao Arrabal, tá? E deixar aqui meu abraço especial a todos, né? Mas destacar aí o pessoal que nos apoia diretamente, tá? Principalmente a todos os nossos colaboradores, tá? Um grande abraço e eu retorno a palavra agora para a Elisa. Para vocês terem uma ideia, eu estou em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, tá? Um grande abraço a todos. Legal. Muito obrigada, Ralph. Também gostaria de agradecer a todos, ao Dr. Arrabal, a todos que participaram, principalmente aos que enviaram perguntas. E então estamos encerrando a programação desse ciclo de reuniões técnicas e comerciais. A Embrapa e a Fundação Meridional agradecem novamente a presença de todos. Esperamos que tenham aproveitado ao máximo o evento e desejamos a todos um ótimo dia. Lembrando que o tema do nosso próximo encontro será o manejo integrado de percevejos e a tecnologia Block, na quinta-feira, 30 de julho, às 10 horas. Até a próxima, um grande abraço e um excelente dia a todos. Eu gostaria de agradecer também pelo que foi falado e dizer que é um prazer imenso estar junto com vocês nessa caminhada por tecnologias. Acho que são tecnologias muito importantes que nos vão proporcionar a redução do uso de fungicida, a redução do uso
de inseticidas. Isso é muito importante para o meio ambiente, é muito importante para a nossa sustentabilidade. E muito mais importante do que a gente colhe é o lucro que nós temos, a nossa sustentabilidade é o que sobra, e essas tecnologias realmente estão vindo com tudo, e estamos bem esperançosos e ficamos felizes por essa pesquisa. Obrigadão, Laércio, valeu, muito bom, muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Laércio, pelas palavras. Grande abraço. Um grande abraço a todos, muito obrigado.